Nós temos aqui, então, recentemente a venda de bitcoins antigos aí no dia 10 de fevereiro e agora parou. Agora deu uma segurada nas quedas aí, deu uma segurada. E ontem rolou um short squeeze em vários mercados, não foi só no mercado cripto. Mas ainda estamos em risco de mais baixa, tá, fofoletes? Depois já vou explicar o motivo pelo qual a gente ainda tem que ficar ligado. Bitcoin está tentando formar um fundo, a Luna também. Deixa eu só pegar aqui o BTC-USD, eu estava dando uma olhada na Luna. Ontem nós tivemos um movimento muito épico, tá? Foi exatamente esse daqui. Esse daqui. Então, atualmente nós temos um pequeno topo duplo aqui nessa região, que é uma região de resistência, né? $40 mil. Antes da grande queda de madrugada que aconteceu, eu acreditava que a gente ia ter esse tipo de movimento aqui no dia anterior aqui, no dia 22, tanto que no Café do Bitcão, eu tinha comentado que eu acreditava em retomada de alta até os $42 mil, para o preço continuar caindo, né? Formando aquele famoso inside bar, né? Ou padrão de alta antes do mercado derreter lá no fechamento do gráfico mensal. Se a gente for pegar o gráfico mensal, então, para quem acompanha o trabalho aí durante a semana, eu comentei que eu acreditava que a gente vai fazer uma inside bar, uma barra interna, uma barra doji, abaixo, abaixo da média 8 mensal, o que significa um grande risco do mercado continuar caindo no próximo mês, tá? Então, geralmente, a barra inside bar, doji, abaixo da média 8, significa que o próximo mês pode ser continuidade de baixa. Bom, então estamos na dúvida se isso aqui foi um fundo, tem muita gente, inclusive eu, que está na dúvida se isso aqui foi um fundo verdadeiro ou não, porque isso é o reteste do fundo anterior. Então nós temos aqui a região de Bear Trap, aconteceu o famoso Bear Trap ontem, tivemos uma grande queda durante a madrugada, de manhã cedo também, e depois passou meio-dia, a gente teve um short squeeze, que foi uma busca de liquidez dos apostadores de baixa. Esse short squeeze foi responsável por uma retomada de alta violentíssima em um curto espaço de tempo, o que fez uma quinta-feira bem agitada. Tá? Então nós tivemos uma queda durante a noite, das 20 horas até de manhã cedo, ali até as 2 horas da manhã, por aí. E depois a gente teve uma retomada de alta rápida de 15%. Então, em um cenário de 24 horas, o mercado cai 15% e depois sobe 15%. Então a gente teve uma movimentação muito louca aí, né? E isso, logicamente, se refletiu aqui, mostrando nos dados da Glassnode, né? Mostrando, então, o short squeeze acontecendo, tá? Busca de liquidez ou os apostadores de baixa sendo liquidados em todas as corretoras aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu tenho de uma hora. A princípio tem que ter de uma hora que eu tenho a conta profissional. Olha, ó. Tá? Olha o tamanho dessa pica. Tamanho desse short squeeze. Tá? E se vocês prestarem atenção, esse short squeeze aqui ele até foi maior do que o anterior, que provocou essa. Que geralmente, quando acontece short squeeze, ele pode encadear uma tendência de alta temporária, tal como aconteceu no dia 30 de setembro. Então, nós temos esses movimentos. Esse aqui é o Glassnode 1 hora, tá? Então, ele atualiza quase em tempo real aí. 1 hora de diferença. E nós temos, então, agora, em questão de tendência aqui, ele pode retomar uma pequena tendência de alta, tá? Então, acredito que ele pode fazer uma pequena alta, um pequeno movimento de alta para fechar o mês como a gente tinha antecipado, que seria um mês doji inside bar. Então, mesmo que ele venha até 40 ou 42, eu acredito que o final do Bitcoin vai fechar o mês com uma inside bar. Tá? Não acho que ele vai conseguir ultrapassar, por exemplo, acima de 46 em um intervalo de 3 dias. Deixa eu só ver quantos dias faltam para acabar mesmo.
intervalo de 3 dias, não acho que ele vai subir até os 46 mil. Mas ele pode subir, por exemplo, até os 40, até os 42, tá? Ele pode rapidamente subir ainda até essa região para fazer a inside bar. Faz a inside bar. Inside bar. Completando o nosso mês de fevereiro. E aí sim, em março, nós vamos ver como vai reagir o mercado a uma possível apertamento quantitativo, associado ainda com o conflito Ucrânia versus Rússia. E basicamente é isso que eu temo, tá? Eu temo uma grande queda para março. A minha preocupação da grande queda para março seria justamente justificada pelo price action. O gráfico diário, então, a gente tem uma formação de um fundo aqui também, uma tentativa de formar um fundo, na verdade, né? Temos resistência nessa região aqui, região de ponto de controle, região de ponto de controle. Aqui que seria, na minha opinião, o fechamento de fevereiro. Acho que dá para ir até aqui, ó, até os 42 mil dólares. Daqui, provavelmente ele vai fazer de novo o drone de português, tá? Ou pode fazer. Na verdade, não é que é provável, porque eu realmente não sei o que vai acontecer a partir de agora. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não sei se vai rolar mais short squeeze futuro. Não sei o que vai acontecer. Não sei se o S&P 500 vai subir. Não sei, tá? Acontece que na minha visão ainda, tá? Ainda estamos em risco de mais queda. Em risco de mais queda. Essa região aqui que teve muita compra ontem, ela aconteceu não somente no BTC, mas em diversos ativos, tá? Por exemplo, a Apple. Deixa eu ver, acho que é. Deixa eu ver se eu tenho aqui da Apple aqui. Ó, a Apple a mesma coisa. Tá vendo? Deixa eu ver. Teve o S&P 500. Veja que nós também tivemos essa barra gigantesca de alta dentro de um mesmo dia. Dentro de um período de 24 horas, nós tivemos uma grande queda e depois tivemos uma grande alta no S&P 500. Logo dentro do mesmo dia, tá? Isso ainda é movimento de onda para o preço continuar caindo. Tomar muito cuidado com esse tipo de alta, beleza? Isso é a alta geralmente para buscar apostadores de baixa dos mercados. Mas o que me chama a atenção é que isso acontece justamente em região de smart money. Região de smart money, tá? Aqui no caso, nós tínhamos uma região de smart money aqui nesta barra, aqui nesse ponto de controle aqui. Essa é uma região de smart money. E também nós tivemos uma pequena região de smart money aqui, ó, tá? Então essa é uma região que o smart money gosta de comprar. Por isso que a gente vê vários ativos especulativos sendo comprados, porque algum ou um conjunto de grandes ou alguém muito grande comprou diversos ativos de ontem para hoje naquele derretimento, naquela queda de ontem. Tá? Isso significa que a tendência para de cair? Não. Isso não significa que a tendência para de cair. Quando é que a gente muda a tendência, né? Ou quando é que a gente arrisca a mudar de tendência? Então, nós temos que lançar mão. Nós temos que lançar mão. Peraí, deixa eu ver aqui o do Ethereum na massa aqui. Eu quero dar uma olhadinha no Ethereum na massa. Aqui, ó. Nós temos que lançar mão do seguinte. Nós temos que entender que nós estamos em tendência de baixa e que para romper ou para formar esse fundo de fato aqui, se fundo for confirmado, nós precisamos romper essa linha de tendência de baixa que vocês estão enxergando aqui. Então é muito importante, o preço, na minha opinião, ele tende a continuar subindo agora um pouco, até os 3 mil dólares no caso do Ethereum, no caso do BTC, 42 mil dólares, ele pode vir a subir depois desse short squeeze que rolou. E aqui desse ponto, na minha opinião, ele vai fazer, então, o ponto de dificuldade de passar. Porque se ele manter essa estrutura de tendência de baixa, ele vai ficar abaixo dessa região e vai trazer o preço mais para baixo aqui. Como se fosse um triângulo simétrico mesmo, né?
Então, ele tem aquele período de acumulação, o mercado volta a subir e depois tende a fazer um movimento de acumulação para o preço continuar caindo. Então, se a gente tiver, de fato, né, para perder o gráfico mensal, que é a tendência mensal, a gente teria que perder nessa última esticada, nessa última pernada, levando o Ethereum, por exemplo, a $1.800, tá? Para ele entrar em tendência de alta, então ele precisa romper essa LTB. Basicamente é isso, ele precisaria romper essa LTB, se manter acima dela, principalmente rompendo esses dois topos anteriores aqui. E na minha opinião, esses dois topos vão ser rompidos, tá? Sustenta o preço acima da média 8 e aí vem para cima. Então, para tendência de alta, a gente precisa ver exatamente isso aí acontecer. Se manter acima da média 8, estruturar o preço ali em cima, volta, testa a média de 8 como suporte, e aí sim inicia, desencadeia uma tendência de alta, tá? Vejo isso acontecer para esse ano, de romper os 4.900, por exemplo, por enquanto ainda não, tá? Por enquanto ainda está muito cedo. Estamos ainda abaixo das médias, ainda com várias situações macroeconômicas, tanto o S&P 500, quanto o Federal Reserve, quanto a própria guerra, né, que pode acontecer, pode desencadear a guerra. Por enquanto ainda é um conflito. Biden ainda não enviou nenhum tipo de tropa, porque a Ucrânia não é um país da OTAN, então não há necessidade dos outros países se envolverem diretamente com o exército dentro do território ucraniano. Então nós temos aí as situações insalubres aí, né?